paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Então, prosseguindo o último estudo do capítulo 2, a gente vai estar dando prosseguimento com o capítulo 3 e o capítulo 4 de Daniel. Né? Sim. No capítulo 3, irmãos, tá assim, a gente vai fazer uma pergunta, porque a gente vai passar um pouco rápido sobre ele. Por que o rei da Babilônia mandou construir uma estátua de ouro? Essa é uma pergunta. A resposta: porque seu coração se tornou obstinado e se ensoberbeceu e não quis reconhecer que Deus remove e estabelece os reinos e os reis. Por quê? Porque ao decorrer, o rei mandou construir uma estátua de ouro, porque foi, durante o capítulo 2, aquela estátua foi dividida em diversos materiais. Então tinha materiais diferentes, de esplendor diferente. E ele viu, e ele entendeu que o reino dele iria passar. E não só o dele, mas todos os outros iria ter um fim. Todo o reino dos homens iria ter um fim, e no final iria ser estabelecido o próprio reino do Altíssimo. Então ele se ensoberbeceu e mandou construir essa estátua de ouro, afrontando o Deus de Israel, o Deus dos céus. Porque ele disse que o reino dele não será passado, não será extinguido. Então ele decretou, fez vários decretos a todas as províncias, a todas as nações, todos os povos, para que quem não adorasse esta imagem em determinado tempo, né, os arautos iriam tocar as músicas, quem não adorasse e inclinasse, iria ser sentenciado à fornalha de fogo, teria a pena de morte. E lá tinha muitos judeus, entre eles Daniel e os 3 amigos deles, os mais notáveis, né, que eles não se inclinavam. E eles foram denunciados e acusados de não estar se adorando e se prostrando perante este rei, perante esse decreto. Isso mostra também a soberba. Ele se elevou tanto o coração dele que mandou até o ponto de mandar matar quem não adorasse esta imagem, a qual ele fez, né? É uma imagem toda de ouro, sem material algum, afrontando os desígnios de Deus. Lembrando aqui que o material da estátua do capítulo 2 da Babilônia era ouro. Então no capítulo 3 ele manda fazer uma estátua toda de ouro, afrontando a Deus. Então, a gente sabe que o espírito que estava nesse Nabucodonosor era o espírito do anticristo. Sim, era o espírito do anticristo. Porque verdade. O capítulo 3, ele está nos levando lá para Apocalipse, né? Para o estudo de Apocalipse. Sim. Né? Sim. Naquela parte lá da imagem, né? Da adoração. Porque do anticristo, porque é formato de um homem, né? Eles vão querer mudar os tempos e as leis, no sentido de os próprios tempos que Deus determina para cada reino. Cada estação. Cada reino vai reinar certo tempo. Deus estabelece limites para esses reis, para esses reinos. Então ele disse, ele colocou no seu coração que este império, esta Babilônia, nunca seria derrubada. Então ele estava afrontando as leis estabelecidas por Deus, os tempos determinados. Sim, e no último império, né, do Apocalipse vai acontecer isso com o anticristo também. Agora nós vamos ler o capítulo 4, nós vamos fazer o estudo do capítulo 4. Vai ter algumas leituras e começa assim: mais outro sonho que o próprio Nabucodonosor teve, que vai estar no verso 10 ao 17. Diz assim, irmãos: eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu em minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, animais de todos os campos se achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Estava vendo isto em minha visão, em minha cabeça, estando eu em minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhes os ramos, sacudi suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentam os animais debaixo dela, e as aves os seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com suas raízes atadas, com cadeias de ferro e de bronze, e na erva do campo
e seja molhada do orvalho do céu, e seja sua porção como os animais da erva da terra. Seja mudado seu coração para que não sejais mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre eles 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheceis os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre ele. Então, irmãos, o verso destacado aqui é o verso 16, que mudou o coração do rei para coração de animal, até que passem 7 tempos. Essa expressão 7 tempos é muito importante daqui para frente, porque a gente vai entender de onde que vai estar tirando a última semana, ou seja, não só a última semana, as semanas de anos. Semanas de anos. 7 tempos, semanas de anos. A gente vai entender, ainda não está nítido, mas nós vamos entender. Então a gente vai ler a interpretação do sonho agora, que vai estar no verso 24 ao 27. Diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu. E passarás 7 tempos por cima de ti, até que conheceis que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dar ao quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com raiz da árvore, e o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez o prolongues a tua tranquilidade. Sim, o verso-chave, destacado é o verso 25, que fala de novo a expressão 7 tempos. E agora a gente vai ver o cumprimento da profecia. Esse foi a interpretação, agora o cumprimento, que de fato ela iria se concretizar. Então vai estar nos versos 28 ao 33. Diz assim: todas essas coisas vieram sobre ti, ó rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei, dizendo: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória de minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou-se o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e comerás erva como os bois, e passará 7 tempos sobre ti, até que conheceis que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. Na mesma hora se cumpriu esta palavra sobre o rei Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelos como penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Sim, o verso destacado aqui, o verso 30, é uma expressão muito comum nos profetas, e vai ser comum também lá no Apocalipse 17 e 18, que é a grande Babilônia, edificada com a minha glória para a minha glória e para a minha majestade. A grande Babilônia, a mãe de todas as meretrizes. Isso vai estar em Apocalipse 17 e 18. Então, são parábolas. Deus trabalha com expressões chaves, com palavras chaves proféticas, que a gente abre elas com todo o contexto da Escritura. Porque essas palavras, essas chaves, vão estar repetindo em várias porções da Bíblia, tanto dos profetas, como do Pentateuco, como as palavras de Jesus, tanto também das epístolas. Essas palavras vão estar se repetindo. Então a gente compara coisas espirituais com coisas espirituais, ensinadas pelo Espírito. A gente vê aí que Deus comparou ele com uma árvore, né? Sim. Até que um santo do céu veio, né, e
e fez como a leitura aqui diz, né? O entendimento a parábola da árvore é porque a árvore cresceu tanto, e todas as aves, todos os animais se aninhavam nela, se aninhavam debaixo de sua sombra. Fartavam, né, dela. Se fartavam dos seus frutos, do fruto que ela dava. Então essa árvore ela cresceu tanto. Então mas ela cresceu além, porque ela ficou muito soberba. Entendeu? Então teve que cortar, deixar só o toco atado com cadeias e passados 7 tempos sobre elas. E essa palavra 7 tempos é uma palavra-chave que a gente vai entender a última semana, as semanas de anos, do capítulo 9. Tá bom, irmãos? Lembrando, irmãos, que esse Nabucodonosor, ele chegou ao pátio real e colocou, né, falando, essa não é a grande Babilônia, a qual eu edifiquei com a força das minhas mãos, e logo em seguida, Deus passa o reinado dele e fala, como enfatiza o texto aqui, que é das forças do céu, né, da forma em que Deus estabeleceu reinos e estabelece e remove reinos e reis. Então, da mesma forma que Nabucodonosor se engrandeceu, aconteceu com Herodes também. Sim. Então, todos que se engrandecem, quer se engrandecer, se exaltar demais, Deus poda ele. Sim, porque ele estabelece os tempos determinados para cada propósito do céu, tem propósitos, tem tempos determinados sobre eles. Muito bem. Então essa é a explicação do capítulo 3 e 4. E o que há de vir seguir é o 7, né? Capítulo 7. Vamos fazer o 7 e o 8. Com a figura dos animais. E se tiver mais acréscimos, irmãos, futuramente nós poderemos fazer também novamente estes mesmos vídeos com mais acréscimos e de forma mais sucinta, sem fazer muito rodeios, porque a gente está fazendo pontualmente cada capítulo, os capítulos mais importantes, que são proféticos. Tá bom, irmãos? É só isso, e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica na paz, até o próximo vídeo lá. Amém.